E estamos de volta para o quarto bloco do programa Quinta de Luz, a vida em trânsito. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. É um programa realizado pela USE Intermunicipal do Alto Tietê e vai ao ar todas as quintas-feiras das 20 às 22 horas, aqui na Rádio Estúdio A FM. Participe do nosso programa, envie seu comentário, envie sua pergunta, fale conosco pelo telefone 0 operadora 11 98965 9829. Você pode entrar em contato com a USE também pelo Facebook, facebook.com/mogiusei. Nós vamos seguindo então para o quarto bloco do nosso programa, falando da Casa Espírita. E vamos então para o recado aí da Casa Espírita pela nossa companheira Ivelise. Então, gente, nós temos dois eventos aqui a ser divulgado. Um é na Associação Antônio Santos Ferro, que é a primeira noite brasileira beneficente, tá? Vai ser agora no dia 7, às 8 horas, no Salão Nambei, na Rua dos Ipês, 915, na Vila do Pês, em Suzano, tá? Com música ao vivo e... o que mais aqui? Tem o menu aqui, arroz, polenta, vai ser muito bom esse evento. Como eles fazem, já fizeram anteriormente, foi muito bom. E também no AEC. O AEC é a Associação Espírita Kardecista de Itaquaquecetuba, que fica lá na rua Ibiraci 50, na Vila Virgínia, Itaquaquecetuba. Também vai ser no dia 7, só que às 18h30, tá? Vai ser a terceira festa da primavera. E também lembrando que a USE tem a reunião dela, né? A USE Intermunicipal do Alto Tietê. A nossa reunião vai ser na Entidade Espírita Luz e Caridade Ramatiz, que fica na Odilon da Cunha Melo, 175, no Rodeio, Mogi das Cruzes. Você dirigente, você trabalhador da Casa Espírita, esteja aí convidado para a nossa reunião, tá? Vai ser às 9h30 da manhã, no dia 8 de setembro, tá? Domingo agora, tá bom? Obrigada. E lembramos que a Associação Beneficente Vinha de Luz está promovendo em Suzano um curso auxiliar administrativo inteiramente gratuito e com certificação pelo Senai. É um curso de 160 horas, onde você vai aprender os trabalhos da área administrativa de uma empresa, né? A parte financeira, a parte contábil e a administração de recursos humanos de uma empresa, naquele trabalho que cabe ao auxiliar administrativo. Então nós lembramos que é um curso inteiramente gratuito e a Associação Beneficente Vinha de Luz fica na rua Cidade Diadema, número 284, lá em Suzano. Atende no portão 3, das 19 até as 22 horas e também pelo telefone 4759-2291, no horário também das 19 até as 22 horas. Você está convidado. Reinaldo? Bom, nós vamos falar então nesse momento aqui, né, da Casa Espírita, e já falamos de vários aspectos da Casa Espírita. No programa passado, por exemplo, tratamos da obra social, importante ferramenta de sustentação de um centro espírita, quando temos em vista os preceitos de que uma fé sem obras é uma fé morta e de que fora da caridade não há salvação. Hoje falaremos da Casa Espírita sob a ótica dos seus trabalhos espirituais. O Espiritismo se diferencia das demais religiões não pelo caráter cristão de que se reveste, uma vez que muitas são as vertentes cristãs, não pela certeza do processo reencarnatório a que nós, espíritos em evolução, estamos adstritos, pois outras filosofias espiritualistas também o ensinam. Não pela prática das comunicações com os chamados mortos, uma vez
que outras religiões, em especial as de origem africanas, igualmente o praticam. A doutrina espírita se diferencia das demais porque foram os espíritos que a trouxeram. Em suas manifestações diretas ou por meio de médiuns, ditaram o conteúdo filosófico, científico e religioso de que se reveste o espiritismo. Em razão disso, devemos manter na casa espírita o diálogo com os espíritos através da prática da mediunidade. Os centros não devem se limitar às palestras e aplicações de passes, e sim propiciar o desenvolvimento mediúnico àqueles que mostrarem aptidões como médiuns ostensivos. Para tanto, deve desenvolver trabalhos práticos de educação mediúnica e, depois de convenientemente preparada, nenhuma pessoa poderá ser impedida de participar destes trabalhos sob pena de prejudicá-la ao invés de ajudá-la. Uma vez munidos de um desenvolvimento mínimo, os médiuns devem ser iniciados nos trabalhos de desobsessão para que possam dar curso aos seus compromissos assumidos no plano espiritual antes de reencarnarem. Nesses trabalhos é imperioso que os seus guias e mesmo os dirigentes espirituais tenham a oportunidade de se manifestar para darem orientações quanto à dinâmica e ao funcionamento dos trabalhos. É interessante essa questão dos trabalhos espirituais, porque os dirigentes da casa espírita, toda a casa espírita que é sustentada dentro das bases doutrinárias, né, codificadas por Allan Kardec, nós sabemos que a verdadeira direção da casa espírita não está no plano físico, né? Uma casa espírita, aliás, antes de ela se fazer fisicamente presente, ela foi com antecedência preparada no plano espiritual. Há que haver espíritos que tomem para si a responsabilidade de orientar aquela casa espírita desde a fundação, escolher as pessoas que vão... Nós recebemos uma comunicação através da psicografia nesse sentido, lá no Lar da Prece, se não me engano, domingo passado ou retrasado. Então, antes de fundar fisicamente a casa espírita, existe um plano espiritual que é colocado em andamento para verificar o lugar onde é necessária essa casa. Né? Não é feito assim, de qualquer jeito. Né? Na nossa cabeça, vou fazer uma casa espírita, mas não é assim. Então, no plano espiritual, os espíritos já engendraram todo um planejamento, né? O espírito que será, o espírito que ficará à frente daquela casa, encontrar as pessoas com a potencialidade a ser desenvolvida, capazes de levar a cabo a fundação física daquela casa, não é? Os espíritos eles vão prover as possibilidades físicas para a constituição desta casa, não é? Então, antes do físico aparecer, da casa espírita em si, da construção física dessa casa em si, existe todo um trabalho no plano espiritual dos espíritos dando sustentação. Então, os trabalhos espirituais dentro da casa espírita são primordiais, né? Eu diria. Porque como a direção da casa espírita fundamentalmente está no plano espiritual, né? E essa condução, né, dos trabalhos, ela é feita através dos espíritos, através da simbiose com aqueles doutrinadores, aquelas pessoas que estão à frente da casa espírita. Quer dizer, tem que existir uma ligação, né, uma ligação entre os dirigentes da casa espírita e os espíritos dirigentes da casa espírita no plano espiritual. Né? E através dessa simbiose, dessa sintonia, é que a casa espírita vai a bom termo. Né? E aí que a casa espírita vai avante. Né? Quando as pessoas que trabalham naquela casa espírita, os dirigentes da casa, principalmente os trabalhadores da casa, eles entram em harmonia com o que pretendem os espíritos, para
os trabalhos e o andamento daquela casa espírita. Então eu vejo que não há como dissociar, né, o trabalho feito entre os trabalhadores de uma casa espírita e a organização dessa casa espírita, como diz aqui no texto, né, que é feita basicamente no plano espiritual e transferida para nós, né? O professor Reinaldo falou bem. Uma casa espírita, não existe espiritismo sem espíritos. Muitas vezes as pessoas querem fazer estudar uma doutrina, montar uma casa espírita ou fundar uma casa espírita sem o concurso dos espíritos. E isso ocorre em todas as religiões, na verdade. Porque todas as religiões, ela tende o objetivo dela qual que é? A tornar-se o homem melhor, ajudar o homem no seu crescimento espiritual e moral, né? Então, uma casa espírita não é diferente. O concurso, quem forma a casa espírita é que nós, como espíritas, sabemos o processo. Por que sabemos? Porque os espíritos nos vêm falar para nós. Porque é de lá para cá. A fundação de uma casa ocorre no plano espiritual antes de se fundar no plano material. Muitas vezes nós vemos determinadas religiões começando e morrendo na metade do caminho. Por quê? Não há um amparo, não há um propósito do plano espiritual para aquela criação. Há simplesmente um desejo material, né? Então, porque tudo que é material tende a acabar mesmo. Não tem por que ser diferente. Então, cabe aos dirigentes espíritas, aquelas pessoas bem intencionadas, se sintonizar com o plano espiritual, né? Que é eles que fazem o trabalho. O trabalho, desde a fundação do Livro dos Espíritos, os Espíritos já falaram para Kardec: o trabalho é nosso. O trabalho é nosso. Então, se nós acreditarmos que o trabalho é dos Espíritos, os Espíritos estão sobre o comando de Jesus, tem tudo para dar certo, né? Mas para isso, a organização material, essa é nossa. Eles nos orientam como fazer, mas nós acabamos fazendo diferente devido às nossas imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que ainda impera, que eu mando, eu faço e tem que me obedecer e pronto. E não é assim que funciona no plano espiritual. Vai andar, vai conseguir funcionar durante algum tempo? Funciona. Mas a espiritualidade, depois nós teremos que prestar conta daquilo que nós nos comprometemos a fazer e não fizemos de acordo. Orientados, todos nós fomos orientados a fazer o melhor, e o melhor que nós pudermos. Para que isso aconteça, José, é importante que as casas desenvolvam, eduquem, né, inicialmente, e desenvolvam médiuns, ou auxiliem-nos ao desenvolvimento mediúnico, porque senão fica lá um médium só recebendo as orientações e nem sempre aquele médium tem condições de receber todas as orientações, nem sempre está adequadamente preparado. Então, quanto maior for o número de médiuns na casa, melhor, porque aí muitos receberão as mensagens. Essas mensagens, como ela é única, naturalmente vai coincidir vamos dizer assim, a orientação, né? Então é importante. Para isso, então, a casa precisa ter curso de desenvolvimento mediúnico, de educação e desenvolvimento mediúnico, e tem que permitir que as pessoas participem dos trabalhos, depois de adequadamente preparadas, porque nós sabemos que tem casas que os grupos de médiuns são restritos, os trabalhos são restritos. Eu lembro que na nossa casa, uma colega nossa, Maria,
Ela veio de São João da Boa Vista. E ela, quando nós a convidamos, porque ela já tinha um certo tempo na doutrina, quando nós a convidamos para participar de um trabalho mediúnico, ela ficou surpresa, porque ela nunca na casa dela tinha podido participar de um trabalho mediúnico. Muito bem. Antes de nós continuarmos aqui, nós queremos lembrar sobre a participação da nossa companheira Adriana, lá de Suzano, e agradecemos muito a sua participação, aceitamos o seu abraço, o seu elogio aí, e vamos falar aí da sua sugestão, né? A sugestão da Adriana é o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. É um livro bastante interessante, né, para nos lembrar dessa questão do suicídio, né? E também da Ivone do Amaral Pereira nós temos o livro Recordações da Mediunidade, e aí nós vamos lembrar da questão. Nós fazemos parte da família universal. Nós estamos fazendo parte de uma corrente. Antes de nós vieram outros espíritos. Esses espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, muitos se encontram em planos mais elevados. Nós puxamos a corrente dos espíritos que vêm depois de nós, portanto nós temos responsabilidades com ele. Isso no livro de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, fica muito claro quando ela fala da participação do espírito Charles, se manifestando várias e várias vezes durante a sua reencarnação, impedindo-a e lembrando-a dos atos que ela havia cometido em outras reencarnações nas quais ela havia suicidado. Então, uma suicida inveterada que durante esta reencarnação teve como missão a mediunidade e também a presença do espírito Charles a orientando. Mandar um abraço, Alberto, para o Edelso, que sempre está aqui com a gente colaborando também, né? Isso, todos sempre, os ouvintes são muito bem-vindos, sempre participando. A Adriana falou desse livro, nós já havíamos comentado no terceiro bloco, né, sobre esse livro. É um livro que ele é bastante difícil. Eu, por exemplo, só consegui ler esse livro na terceira tentativa, porque eu achei bastante pesado, mas de certa forma ele é bastante elucidador do que é o suicídio, né? E tem um livro também, agora não lembro se é Sublimação, da Ivone, por Leão Tolstói. Porque o Leão Tolstói, ele, na sua obra, ele incentivava o suicídio, aquele suicídio por amor, né, nos seus romances. E aí, quando ele chega no plano espiritual, que ele percebeu o erro que ele cometeu. E então ele escreve numa das obras, se não me engano, acho que é Sublimação, falando exatamente assim, os males que as pessoas são acometidas por terem cometido o suicídio. Exato. E o suicida, e não só o suicida, mas os erros que nós cometemos, nós, quando chegamos naquela idade que cometemos aquele erro, queremos reincidir, né? A memória é trazida à memória e nós queremos reincidir naquele erro. E, igualmente, acontece isso com o suicida. Hoje nós quando temos problemas, né, com o aparelho eletrônico, com o computador, o que nós fazemos? Nós resetamos. Né? Só que a nossa vida não dá para resetar. Não dá para apagar com a borracha, porque todos os acontecimentos não dá para apagar, são indeléveis. Eles ficam registrados e nós temos que conviver com aquilo que nós já fizemos, com o que somos, pensando sempre em melhorar, sempre em nos recuperar dos erros que cometemos. Então Deus nos dá essas oportunidades. Nós temos que pensar sempre nisso. Deus nos dá muitas oportunidades, infinitas oportunidades para que nos recuperemos dos erros que cometemos.
Se nós temos uma situação psicológica com uma relativa gravidade, como por exemplo a perda de um ente querido, um acidente qualquer, um evento que machuque a gente bastante psicologicamente, isso afeta sensivelmente a nossa mente. Certos erros que nós cometemos afetam diretamente o nosso corpo espiritual, né? E aí nós aproveitamos para fazer um convite aos nossos ouvintes que não têm conhecimento da doutrina espírita, que procurem os cursos da doutrina para conhecerem um pouco mais do que é essa questão, né, do corpo espiritual, por exemplo, né? Para que assim, conhecendo a força que tem para reservar as nossas construções e as nossas destruições durante as reencarnações, conhecendo esse trabalho, nós podemos então viver um pouco melhor, um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé, sabendo que os nossos irmãos espirituais estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos inspirando, mostrando o caminho do bem. Pena que a gente nem sempre ouve. Nós, no momento do desespero, fechamos os nossos ouvidos e então deixamos de ouvir estes nossos companheiros. À vontade. A importância desse trabalho de desobsessão, como diz a lição da noite, é importante porque nós sabemos que médio é o meio, é o intermediário. E muitos irmãos que nascem com essa predisposição, essa sensibilidade mais aflorada, muitos irmãos sofrem bastantes obsessões. Isso. Então, o centro espírita sério poderá ajudar esse irmão a educar essa ferramenta bendita, que não é, a mediunidade não é um problema, é uma bênção, para que nós possamos ajudar a nós mesmos, ajudar os irmãos que têm necessidade, né? Então é importante esse trabalho, e lembrando sempre o livro A Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati, ele fala assim que desenvolver ou educar a mediunidade nós aprendemos a utilizá-la a nosso favor e em benefício dos outros. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa, então nós vamos convidando o nosso irmão Cícero para as suas despedidas. Agradecemos a todos os ouvintes, a todos os internautas, agradecemos a presença da Juliana, que está presente conosco aqui nos auxiliando. Então, até a próxima semana. José. Boa noite a todos os ouvintes e contamos com a audiência de todos na próxima semana e que Deus nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. E Belize. Boa noite a todos e Juliana, apareça mais vezes, viu? Seja bem-vinda. Boa noite a todos e até a próxima semana. Reinaldo. Bom, foi um prazer participar de uma mesa tão dileta, né? Nossos amigos aqui, é uma honra estar na presença de vocês. Somos aqui corações amigos, queridos, que batem no mesmo ritmo, né? A gente pugna pelas mesmas necessidades, os objetivos são os mesmos e creio que todos nós queremos o melhor para cada um de nós, para os nossos familiares, para todos que nos ouvem. E que bênção será o dia em que esse pensamento que nós comungamos aqui se espalhar por toda a coletividade dos espíritos e das criaturas viventes no planeta. Não a doutrina, não o espiritismo, mas os pensamentos da doutrina, né? Então, quero agradecer a todos e fico muito honrado de estar de vocês. Muito obrigado, agradeço a todos. Calixto. Obrigada. Eu agradeço a todos os ouvintes, boa noite a todos e que estejam conosco no próximo programa. E aos nossos ouvintes, que o seu coração possa acolher a luz de Jesus, se fortalecendo cada vez mais, e que na próxima semana nós estejamos juntos para mais um Quinta de Luz. Boa noite.